Bora falar de futebol, bora falar do derby. O Corinthians venceu por 2-1 a equipe do Palmeiras e claro que esse jogo traz algumas conclusões importantes. Vamos falar sobre elas. Bora falar de futebol? Inscreva-se aqui no canal do Fragoso, ative o sininho. Aliás, o vídeo sobre a análise do jogo Palmeiras Atlético, não só análise, mas também análise de quem era o favorito no confronto, bombou demais, ficou muito contente. A galera trouxe suas críticas construtivas, seus elogios, muita coisa legal. No debate eu não consegui responder todo mundo, infelizmente não deu, porque eu peguei 3 dias de folga, de descanso mesmo, e aí eu não consegui responder todo mundo ali embaixo, mas eu consegui ler os comentários, e muitos comentários muito bacanas, muito legais, então eu já agradeço desde já. Bora falar desse confronto então, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like por favor, assim como eu quero seu comentário aqui embaixo também depois. Bora falar dessa vitória do Corinthians sobre o Palmeiras, é bem interessante, tem alguns pontos importantes a se destacar. Um Palmeiras que saiu diferente daquele Palmeiras que enfrentou o Atlético Mineiro, até porque são competições diferentes e contextos diferentes. Este jogo contra o Corinthians, ele se encerrava aí, nesses 90 minutos. Já o jogo contra o Atlético Mineiro é um jogo de 180 minutos. E aí o técnico Abel Ferreira também tem o hábito de adaptar o seu time de acordo com o adversário. O Silvinho já chegou para fazer uma mudança no time e colocou uma equipe ousada dentro de campo pela primeira vez, os reforços todos juntos saindo como titulares. O Palmeiras com o Everton no gol, Gabriel Menino na direita, Luan e Gomes formando a dupla de zaga, na esquerda o Renan, improvisado como lateral esquerdo. E aí mais à frente, Patrick de Paula, Danilo e Scarpa. O Scarpa foi utilizado mais como um meia, o Dudu numa ponta, o Wesley na outra e o Luiz Adriano como centroavante. É claro que isso é uma formação no papel, houve uma movimentação que eu vou explicar. Por quê? Quando o Palmeiras atacava com Luan, Gomes e Renan no campo de defesa, fazendo a saída de bola, e aí um dos volantes se aproximava, ou o Danilo ou o Patrick de Paula, deixava o outro mais solto no meio campo. E a definição de posicionamento dos atacantes em si, ela era muito clara. Pela esquerda, aberto estava o Wesley. Pela direita, aberto estava o Gabriel Menino. 2 meias interiores, 2 meias que estavam ali no meio campo, basicamente, não estavam abertos. Quem eram esses meias? Scarpa pela esquerda, Dudu pela direita, com o Luiz Adriano centralizado e ou Danilo ou Patrick de Paula ali no meio, movimentando para ser apoio desses meias ou para ser apoio também de um ala ou, naturalmente, ser apoio também o outro volante da saída de bola dos 3 jogadores. Então, basicamente, o Palmeiras jogou desta forma. O Corinthians, ele já saiu jogando com Cássio no gol, Fagner na direita, na esquerda Fábio Santos, João Vitor e Gil formando a dupla de zaga. Mais à frente, Cantillo, Juliano, Renato Augusto, William Gabriel Pereira com o Roger Guedes como referência. Como que o Corinthians atacava? Atacava também de uma forma diferente daquela que é a formação no papel. Era o Corinthians que, quando atacava, tinha o Juliano e o Renato Augusto pelo meio, o William aberto de um lado, Gabriel Pereira aberto do outro, o Roger Guedes centralizado. E um dos laterais subia sempre. Na maioria das vezes, no primeiro tempo, pelo menos, o Fábio Santos subiu bastante e o Fagner em alguns momentos subia, mas eles se revezavam nessa subida para, digamos que, dobrar com aquele ponta que estivesse ali, com aquele meia aberto que estivesse ali, com aquele ala que estivesse ali. Mas enfim, um time também com muita movimentação. E aí, no primeiro momento, o Palmeiras fez com o Corinthians aquilo que se imaginava, muitos torcedores imaginavam que o Palmeiras deveria ter feito contra o Atlético Mineiro. Colocar o time no campo de ataque e apertar o Corinthians. E o Palmeiras fez isso, chegou a ter um chute do Scarpa perigoso que tirou escanteio, chegou também a ter uma chegada pelo Wesley que tirou escanteio pela esquerda. Então o Palmeiras foi para cima, roubou bola no campo de ataque, mas não, digamos assim, funcionou no começo. Os primeiros 8 minutos foi assim. Depois o Corinthians começou a achar espaço pela direita, principalmente com o Gabriel Pereira partindo para cima do Renan. Achou espaço por lá, depois o William se inverteu e saiu o gol do Corinthians pela esquerda, depois de uma jogada em que o Renato Augusto, e aí um ponto que o Abel falou na sua entrevista coletiva bem interessante, o Renato Augusto brigou bastante, ganhou a primeira do Luan, levantou, ganhou a segunda do Patrick de Paula e conseguiu fazer o cruzamento para o Juliano ajeitar e o Roger Guedes finalizar. O Palmeiras acabou dando uma cascata de falhas para o Corinthians colocar a bola na rede, como disse
o próprio Roger Machado, no tempo que passou pelo Palmeiras, no Fluminense, a cascata de falhas. Um gol não costuma sair depois de uma falha, ele sai depois de 3 falhas pelo menos. E assim foi o gol do Corinthians, construído pela esquerda. Bom, o Palmeiras, que estava nessa trocação com a equipe do Corinthians, sofreu o gol de novo. E esse ponto é importante, a gente vai falar depois, no final do vídeo, sobre essa história do Palmeiras sair levando gol, com uma frequência muito maior do que um time que luta por títulos costuma ter. Mas vamos lá. A equipe do Palmeiras passou a jogar atrás no placar e o Corinthians, que marcava no 4-1-4-1, passou a marcar no 4-5-1. Por quê? Porque jogou em recomposição, atrás da linha da bola, dentro do seu campo de defesa, diminuiu o espaço que o Palmeiras tinha no campo de ataque, então aquele 4-1-4-1 acabou virando um 4-5-1, com o Roger Guedes mais à frente e o Corinthians fechando os espaços com o Cantillo se juntando aos outros jogadores. No fim das contas, o Palmeiras se viu no cenário que teve contra o Flamengo no Allianz Parque. Um Flamengo que recuou depois do 1-1, que se segurou, e quando o Flamengo se segurou, o Palmeiras não encontrou formas de furar aquela defesa, muito por conta das tomadas de decisão que não foram legais. Eu falei sobre isso no vídeo da derrota do Palmeiras para o Flamengo. O Palmeiras não tinha tomadas de decisão interessantes. O Palmeiras girava a bola, mas não tinha agilidade nesse giro de bola. O Palmeiras não trabalhava com possibilidade de acelerar uma jogada, com passe entre linhas, movimentação dos atacantes e achar os espaços, criar os espaços. O próprio Abel falava isso em alguns momentos. Mas também é trabalho do Abel gerar esse tipo de comportamento, com mais agilidade, com mais fluência, com toques mais rápidos na bola, para que os espaços apareçam. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu contra o Flamengo e novamente não aconteceu contra o Corinthians. Detalhe, contra o Atlético Mineiro, o Palmeiras não procurou jogar assim. Foi uma questão estratégica do Palmeiras. Não foi o objetivo se colocar no campo de ataque, ter a posse de bola, ficar com ela, tentar jogar, não. A estratégia foi outra. Então, não dá para colocar neste jogo contra o Atlético Mineiro a questão da dificuldade de criar, porque o Palmeiras se colocou de uma outra forma em campo. Mas contra o Flamengo e contra o Corinthians, o Palmeiras se colocou dessa forma. Uma forma de se colocar no campo de ataque, colocando 2 meias para jogar, um volante entre eles, 2 alas, um centroavante. O Palmeiras fez isso, mas não achou passe entre linhas. O Palmeiras trocava passes e esticava bolas. E aí eu tenho vários exemplos aqui que eu anotei durante o jogo. Danilo esticando bola para Luiz Adriano, que foi embora pela linha de fundo. Scarpa esticando bola para o Wesley, que foi embora pela linha de fundo. Renan esticando bola para o Wesley, que foi embora pela linha de fundo. Scarpa esticando bola para o Danilo, que foi roubada porque a bola foi esticada numa ocasião que não era para ser esticada, a bola foi roubada. Isso são 4 exemplos que eu anotei aqui de tomada de decisão errada. Esticando bola num espaço onde não existia espaço. E aí, ou o Palmeiras esticava uma bola que saía para a linha de fundo, ou o Palmeiras esticava bolas que ficavam na mão do Cássio ou até nos pés de jogadores do Corinthians. Com isso, não havia surpresa, o Corinthians fechava no 4-5-1 e saía em contra-ataque. E conseguiu sair várias vezes. Perdeu bons contra-ataques com o Gabriel Pereira, que pegou pela direita um contra-golpe que o William o serviu, e ele conseguiu limpar o Renan, limpou o Gustavo Gomes, mas na finalização finalizou mal. Teve o William também, que aproveitou um contragolpe, finalizou 2 vezes, a primeira bola bate na zaga do Palmeiras, a segunda no rebote ele não pega legal na bola. Teve um outro contragolpe, que aí foi gol, por muito pouco, o Roger Guedes não consegue receber a bola em condição, passe do William, ele finaliza, coloca a bola na rede, mas aí por conta do impedimento não valeu. Mas veja como o Corinthians nos contragolpes conseguiu aproveitar e ser perigoso. Bola que passa raspando a trave do Everton Gabriel Pereira, bola que o Everton tem que encaixar do William, bola que bate e rebate na área com o William, bola que entra por um pouco em um impedimento, por pouco não entrou de forma regular por conta de um impedimento, mas a jogada fluiu e conseguiu colocar a bola na rede. Então veja, o Corinthians se aproveitou do contragolpe e enfim conseguiu criar. Mas o Palmeiras no último lance do primeiro tempo colocou a bola na rede. Como? Numa bola parada, sobra para o Gabriel Menino, ele bate a um desvio e a bola entra. E foi isso que o Palmeiras criou. O Corinthians um pouco mais à vontade, com movimentação,
Corinthians que teve movimentação do William, o Roger Guedes, que era o centroavante, saía, o Juliano aparecia na sua posição para tentar abrir espaço na zaga do Palmeiras, o William caía pela direita, cortava para dentro em alguns momentos para abrir espaço para o Fagner passar, ou para abrir espaço para o Gabriel Pereira passar, e aí conseguiu uma jogada de linha de fundo, um Corinthians que construiu com a bola no pé, menos é bem verdade, não foi tão eficiente assim, mas quando teve espaço no contragolpe, o Corinthians conseguiu chegar. E aí no segundo tempo, o Zé Rafael entra no lugar do Patrick de Paula, e o time do Palmeiras seguiu sem criatividade. O time do Palmeiras seguiu sem criatividade. O Corinthians, pelo contrário, conseguiu continuar criando. Veja só, o Corinthians perdeu um gol de contra-ataque num lançamento do Cantillo para o William, o Everton salvou isso logo aos 5 minutos. Aos 18 minutos, o William ficou cara a cara com o Everton, o Luan apareceu no carrinho para cortar e salvar o Palmeiras. Aos 28 minutos, o Gustavo Mosquito, que entrou no jogo, entrou na área depois de um passe do Juliano, numa jogada do William, e o Everton teve que salvar. Veja que foi um Corinthians que trabalhou a bola, entrou dentro da área e finalizou dentro da área do Palmeiras e obrigou o Everton a aparecer, tirou aquele... não tinha torcida no estádio, mas passou raspando a trave em outra bola. Então, o Corinthians conseguiu criar dinâmicas para, no contragolpe, principalmente quando havia espaço, com agilidade, com velocidade, finalizar no gol do Palmeiras. E o jogo estava 1-1. Então, naquele momento, o Palmeiras trabalhava para tentar se impor e o Corinthians conseguiu o contragolpe. Assim como o Corinthians também chegou a trabalhar para tentar se impor e o Palmeiras não conseguia achar espaço. O Palmeiras trabalhou e seguiu com dificuldade para criar lances, por exemplo, com cruzamento, na verdade, antes, as alterações. Dudu, Luiz Adriano e Wesley saíram para as entradas de William, Daverson e Veron. Depois, mais para frente no fim do jogo, o Jorge entrou no lugar do Renan. Quais foram as chances criadas do Palmeiras no segundo tempo? Cruzamento do Menino, que fora da área, um cruzamento veio para a cabeçada do Veron. Cássio pegou. Cruzamento de escanteio do Scarpa. Casquinha do Daverson, o Luan perdeu o gol. Cruzamento de escanteio no segundo pau, o Veron bate, a bola vai na trave. O Jorge cruza a bola na área, o William desvia, o Cássio pega. Veja como eu citei 2 bolas paradas em cruzamento e 2 cruzamentos com bola rolando. O Palmeiras, quando tentava trabalhar com seus meias, quando tentava dinamizar um jogo para fazer o passe nas entrelinhas, não achava. De jeito nenhum, o Palmeiras não achava. Achou uma vez o Zé Rafael dentro da grande área, ele virou e bateu fraco durante todo o segundo tempo. Então, o Palmeiras não conseguiu fazer isso. E quando tinha o contragolpe ao seu favor, quando tinha o contragolpe a seu favor, melhor dizendo, o Palmeiras não conseguia ser rápido. Esse ponto é bem importante. O Palmeiras chegou a ter espaço, mas não conseguiu disparar, não conseguiu acionar a velocidade. Não conseguiu ter ritmo para finalizar contra-ataque de forma rápida e gerar perigo. Foi gerar perigo justamente como eu citei, com cruzamento na grande área, com o Daverson sendo utilizado. Então, o que dá para dizer é que o Palmeiras não conseguiu controlar o jogo, porque sofreu muito com os contragolpes, como eu citei, e dá para dizer tranquilamente que o Palmeiras também não conseguiu criar. Porque ter lances de perigo só na base do cruzamento, quando você tentava trabalhar a bola e não conseguia um passe entre linhas, mostra que a dinâmica do time não está funcionando. Está restrita a uma jogada quando o time encara algum adversário fechado. Foi assim contra o Flamengo e foi assim contra o Corinthians. Então, aos 39 minutos, no contragolpe, o menino fica para trás, o passe do Vitinho chega para o Roger Guedes, em velocidade ele dribla o menino e coloca um chutaço, um golaço no ângulo do goleiro Everton. 2-1 para a equipe do Corinthians aos 39. No fim do jogo, o placar estava 1-1. O Corinthians criava no contragolpe, o Palmeiras não criava no contragolpe e não criava com a bola no chão. Então, inegavelmente, tendo isso em vista, dá para dizer que o Corinthians foi mais perigoso e mais ágil nas tomadas de decisão do que o Palmeiras, com contragolpe lento, com o jogo ainda empatado, com o jogo ainda no 1-1 em circunstâncias iguais, com o Corinthians até mais pressionado pela vitória. Segunda constatação, a construção com a bola no pé do Palmeiras em fase de ataque, quando o adversário já está posicionado defensivamente, o tal do ataque posicional que muita gente fala, é um problema hoje para a equipe do Palmeiras. É um problema. Antes não dava para cobrar isso, porque o Abel não tinha tempo para trabalhar. Quando você olha
e percebe que nos últimos 10 jogos, ou melhor, nos últimos 55 dias o Palmeiras jogou 10 jogos, a gente está falando de uma média de um jogo a cada 5 dias, 6 dias. Dá tempo para treinar, não só para recuperar. Dá para dizer, por exemplo, que o Palmeiras teve 14 dias para treinar antes do duelo contra o Flamengo. E aí nós estamos pegando 2 exemplos recentes, né? O Flamengo jogou no meio, Palmeiras e Flamengo foi um jogo que aconteceu no meio de setembro e agora um jogo que acontece no fim de setembro, esse jogo contra o Corinthians. 2 jogos depois de sessões de treino. O Palmeiras teve semanas cheias e teve 14 dias de treino. Então, depois de tantas sessões de treino, dá para dizer que o Palmeiras tinha que apresentar maior criatividade na hora de criar diante de um adversário fechado. Dá para dizer que sim. Era para ser mais perigoso e criativo. Na minha concepção, dá para dizer que sim. E eu acho que a comissão técnica do Palmeiras também acha que sim. Não vai expor isso em uma entrevista coletiva. Não vai falar que esperava mais do time, que esperava uma dinâmica maior. Não vai falar porque isso não faz bem ao grupo. É preciso dar moral ao time, é preciso dar, digamos assim, o olhar do copo meio cheio para a equipe, que finalizou mais que o Corinthians e tal. Mas no grosso, no estudo, na análise, na parte interna, certamente a comissão técnica do Palmeiras está trabalhando para entender o que é possível fazer para esse time criar melhor, criar mais, criar com mais variedade, com maior repertório. Porque, inegavelmente, o Palmeiras nos últimos 2 jogos, quando precisou enfrentar adversários mais fechados, o Palmeiras sofreu para criar, sofreu para ter variedade, independentemente da equipe que estava em campo. E aí, claro, tem a questão da tomada de decisão dos jogadores, que muitas vezes é equivocada e parte simplesmente deles? Tem, mas não é só isso. O treinamento gera, hoje, com as metodologias específicas, comportamentos coletivos, rapidez de raciocínio, padrões, mensagens rápidas, tudo isso para fazer com que a equipe renda de uma forma mais ágil, renda de uma forma mais mecânica, mais automática. Mecânica, na verdade, não é a palavra mais inteligente, mas de uma forma mais automática, com os automatismos de domínio orientado, movimentação, ocupação de espaço, tudo isso para que a equipe consiga furar defesas complicadas. E o Palmeiras não está conseguindo apresentar isso durante os desafios que tem, por exemplo, recentes contra Flamengo e Corinthians. O Atlético, eu repito, é um caso à parte. Então, esse é um outro ponto. Outro ponto que eu falei no começo do vídeo, defesa sofrendo demais. A defesa do Palmeiras está sofrendo muito. Nos últimos 10 jogos sofreu gols em 7, ao todo 14 gols sofridos. É um time que quando joga, ele sofre. Hoje, quem estava falando que o Palmeiras deveria ter arriscado um pouco mais contra o Atlético, imagino que já mudou de opinião, vendo o que o Palmeiras apresentou contra o Corinthians. O Corinthians no contra-ataque exigiu muito do Everton, exigiu muito do Luan, e a gente está falando do Gabriel Pereira, por exemplo, que é um jogador mais jovem, não é o Hulk que cairia por ali. A gente está falando do William, que está avançando na questão física. A gente não está falando, por exemplo, de um Nátio Fernandes, que já está voando fisicamente, de um Zaratio, que está voando fisicamente, um Vargas. Então, veja só, é um jogador masterclass, aliás, o William, um baita de um jogador, vendo dentro de campo, é um cara que vai ajudar demais, e esse é o terceiro ponto. Mas ainda no segundo ponto, o Palmeiras precisa ajustar muito a sua defesa, porque o ataque não está criando, e quando há espaço, o Palmeiras costumeiramente leva gol. Está desajustado, está desequilibrado. Pode custar caro contra o Atlético Mineiro? Pode. A vantagem que o Palmeiras leva para BH é algo que ele certamente vai ter que utilizar. O Palmeiras empatando contra o Atlético Mineiro, leva para os pênaltis no 0-0, vai para uma decisão de penalidade equilibrada, e se empatar por mais gols, com gols no caso, o Palmeiras leva a classificação. É uma vantagem que o Palmeiras leva para Belo Horizonte, dadas as condições atuais da equipe, que sofre muitos gols e tem dificuldade para criar. Então, vai precisar jogar muito bem o Palmeiras em Belo Horizonte. O Corinthians tem um brilhante William para aproveitar, isso é inegável, e tem uma boa dinâmica a ser desenvolvida, porque foi a primeira vez que todos esses reforços jogaram juntos. Renato Augusto é um cara que consegue jogar sem a bola muitas vezes, se apresentar, abrir espaço, dar um tapa certeiro. O Juliano é um cara que faz a bola correr, o William é um cara que corre com a bola, que sofre falta, mas que também escapa de muitas para disparar em velocidade na direção do gol e colocar o Corinthians para o campo de ataque muito rapidamente. O Gabriel Pereira tem um mano a mano bem interessante, é um jogador que pode ser muito bem aproveitado, e o Roger Guedes está se desenvolvendo, jogando tanto pela ponta esquerda quanto como um centroavante,
e aparecendo bem nessa função para ajudar a equipe na finalização e também na velocidade. Então tem uma dinâmica interessante aí para o Corinthians aproveitar ofensivamente. Essa é a conclusão desse vídeo aí de 20 minutos, hein? Que coisa! Espero que você tenha chegado até o final para ouvir essas conclusões. Claro que eu quero o seu comentário aqui embaixo, claro que eu quero o seu like, é evidente que eu quero também a sua inscrição e que você ative o sininho também. Se você quiser ser membro, eu vou ficar muito contente, beleza? Então, seja membro, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu comentário e, claro, bora falar de futebol.